Como bloquear as distrações que te impedem de ter foco? Bom, primeiramente é importante a gente deixar claro que toda vez quando a gente fala sobre distrações, que a gente fala sobre esse tipo de tema proposto, né? Distrações, algo que estimula você se distrair daquilo que você está fazendo, né? Tende a prejudicar o seu foco. E prejudicando o seu foco, consequentemente, isso irá fazer com que você não consiga despertar o seu lado produtivo. Ou seja, sua produtividade ela tende a ficar muito limitada. Mas o que seria uma distração? Distração. Bom, a distração tende a ser o oposto de foco, né? A distração tende a ser quando você está fazendo uma coisa, por exemplo, você está lendo um livro e surge alguma situação que vai desviar a sua concentração do livro. Por exemplo, às vezes uma mensagem que você recebeu, às vezes um telefonema, às vezes alguém vem, toca no seu braço, te chama. Isso são formas de você se distrair. E hoje eu vou falar com você sobre realmente como é falar com você sobre como é que você bloqueia, falar com você como é que você bloqueia as distrações, como é que você antes disso, qual a importância, né, de você bloquear as distrações, como é que você bloqueia, existem estratégias e táticas para você poder estar bloqueando as distrações. Vou utilizar exemplos práticos do dia a dia para você poder estar bloqueando as distrações e como é que você trabalha isso e, consequentemente, você vai conseguir ter muito mais foco e despertar o seu lado produtivo. O foco, gente, ele é um dos pilares essenciais para você que quer despertar o seu lado produtivo, ou seja, você que quer usar o tempo ao seu favor. Os três pilares são energia, clareza e foco. Imagine uma casa que é sustentada por esses três pilares. Se faltar um deles, a casa vai ficar meio que em desequilíbrio e a chance da casa desmoronar é muito grande. Então, por isso surge a importância e a relevância de você construir os três pilares. E hoje a gente vai dar ênfase no pilar do foco. Mas o que acontece se você não tiver foco? Ou o que acontece se você tiver foco? Bom, o foco, hoje em dia, ele está sendo muito mencionado porque há pessoas com... As pessoas estão tendo grandes problemas em relação ao foco, em relação à atenção, em relação à concentração. E devido a isso, aliás, não estou falando de transtornos, né, de como TDAH, isso daí, né, são diagnósticos aí, mas eu estou falando da pessoa realmente pegar, tem uma tarefa para poder fazer na frente, e aí surge algum estímulo que desvia a atenção dessa pessoa e chega depois de um tempo, depois de 2 horas, 3 horas, e essa pessoa percebe que não produziu nada, absolutamente nada foi produzido. Ou que ela produziu muito pouco. E é o que acontece normalmente. A pessoa às vezes se programa, ela tem um lindo planejamento onde ela se programou realmente para que a realização de uma tarefa fosse a duração fosse 2 horas, mas por questão dos estímulos, por questão das distrações acontecerem, ela gastou não só 2 horas, mas o dobro de 2 horas para poder realizar a tarefa, 4 horas. E é isso que acontece quando uma pessoa não tem foco. Agora, se a pessoa tem foco, o oposto acontece. Às vezes, ao invés de gastar 2 horas, em metade do tempo ela consegue gastar. Né? Ela consegue gastar em metade do tempo. Em 2 horas, ela gasta 1 hora para poder realizar as tarefas. Mas, então é muito importante você entender isso, né? O foco, ele é muito importante. Eu gostaria só que você se lembrasse, de um momento em que você teve muito foco. Você estava completamente focado.
Você disse que iria fazer uma tarefa, você se programou no seu planejamento e você fez aquela tarefa. Você realizou aquela tarefa no dia a dia. Você se programou para realmente alcançar um objetivo e você se dedicou ali, fez durante aquele período de tempo tudo que estava ao seu alcance para poder fazer as ações, os novos hábitos, para poder alcançar aquele objetivo e você conseguiu alcançar aquele seu objetivo. Obviamente, desviando, obviamente, porque você teve foco na meta, teve foco no objetivo, teve foco na realização das ações. E o foco, quando eu falo de foco, gente, eu falo de foco no sentido mais holístico, né? Analisando não só o foco na tarefa que você está realizando, na atividade que você está realizando, no projeto que está sendo executado ali no momento, mas também eu falo de foco no sentido de objetivo, no sentido de meta. Porque às vezes a pessoa tem muitas e muitas metas e como é que ela vai conseguir ter foco? Existe o foco também no sentido de habilidade, no sentido de competência. Você focar em uma competência para você ser melhor naquela competência, ser melhor naquela habilidade. Ser melhor naquela habilidade. Agora, então assim, o foco ele é importante. As pessoas no dia a dia estão tendo problemas, infelizmente estão tendo problemas em relação ao foco, Por que isso acontece, né? Por que as pessoas estão sem foco e, consequentemente, pelo fato de elas estarem sem foco, elas não conseguem despertar o lado produtivo delas, ou seja, usar o tempo a favor delas, sendo que, se elas fossem mais focadas, elas conseguiriam entregar projetos, de certo modo, em menos tempo, gastariam menos tempo, e, com isso, elas poderiam estar se focando em outros projetos, em outras tarefas, ou até mesmo ter mais liberdade com a família pelo fato de ter foco. Então, por que isso acontece, né? Por que a gente não consegue ter foco muitas vezes? Bom, existem também um fator que é as distrações. As distrações, se você observar bem, muitas coisas do mundo são criadas para poder desviar a nossa atenção, certo? Desviar a nossa atenção, desviar o nosso foco, nos distrair do que é importante, do que é relevante para nós. Então vamos pensar, por exemplo, em redes sociais. Redes sociais é algo que a pessoa às vezes passa uma hora ali, mas parece que ela pegou o celular tem 5 minutos. Ela passa uma hora ali na rede social e, ou seja, ela perde às vezes uma hora do tempo dela. Às vezes a pessoa ela entra para ver outra coisa no celular, para ver alguma coisa de trabalho, mas ela acaba entrando em rede social e fica ali na rede social. E isso é um problema. Rede social é uma grande fonte de distração, tem afetado muitas pessoas em relação ao foco, em relação ao tempo, em relação a despertar o lado produtivo, mas tem uma boa notícia, não só a rede social, tá, gente? Há diversos outros estímulos, e aqui eu estou falando que nós não devemos usar a rede social é uma coisa muito ruim, não, seria uma hipocrisia da minha parte dizer isso, até mesmo porque a rede social ela pode ser muito útil, certo? Eu estou gravando agora, ao vivo agora aqui com vocês, através da rede social, através do Instagram. Ou seja, através do Instagram eu tenho a possibilidade de fazer uma live ao vivo aqui com vocês e vocês terem acesso a esse tipo de conteúdo,
certo? Ou através de outras redes sociais, outras plataformas digitais também. O que é muito importante, né? O que é muito bacana, vocês vão poder aprender sobre gestão do tempo, aprender sobre como despertar o seu lado produtivo, porque existe uma rede social como o Instagram para poder estar nos auxiliando. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, se não for utilizado a rede social de uma forma correta, aí nós teremos alguns problemas. Mas agora, como é que eu faço para bloquear as distrações? Porque as distrações realmente auto-sabotam o seu foco. Sabotando o seu foco, você está sabotando despertar o seu lado produtivo. Você usar o tempo ao seu favor. Então você não vai ter mais tempo, muito tempo livre. Muitas vezes uma pessoa que ela acaba procrastinando para realizar as tarefas. Então, assim, quer entregar projetos um pouco mais rápido, o foco deve estar sendo também uma prioridade. Mas como é que eu faço para ter mais foco? Essa é a pergunta que não quer calar. E o primeiro fator, né, para a gente poder, você estar bloqueando as suas distrações, o primeiro fator é a desativação. E o que seria essa desativação? É você desativar as notificações dos seus aparelhos eletrônicos ou dos seus aparelhos digitais. Isso inclui celular, inclui tablet, inclui computador, inclui qualquer aparelho que ativa, onde as notificações de aplicativos, de softwares estão ligadas e aquilo faz um barulhinho, né? Ou tem uma vibração. Então desligue as notificações desses aparelhos. Por quê? Porque por mais que a internet esteja ligada, é o barulhinho, né? É quando a mensagem chega, é quando a notificação chega que isso tende a desviar o seu foco e a sua atenção. E isso é muito importante. O desvio, né, isso é muito importante para você poder estar treinando o seu foco. Porque, imagine o seguinte cenário. Você está lá, realizando a tarefa. Estou realizando a tarefa aqui, estou escrevendo um relatório aqui do meu trabalho. E aí, você está concentrado, você está focado no que você está fazendo. Toca a notificação no seu celular. Aí você fica assim, será que é importante? Será que não é importante? E aí, nessa batalha interna, a chance de você perder é muito maior. Aí você pega o celular, aí você olha a notificação de alguém que curtiu sua foto no Facebook. Não é tão importante, né? Não é tão importante. E aí, ok, pega o celular, desliga, né? Você vai e deixa o celular de canto, aí volta para poder continuar escrevendo o relatório que você estava escrevendo. E aí toca a notificação de novo. Toca a notificação de novo vem essa batalha. Ai, será que eu pego? Será que eu não pego? No final você pega o celular. Pegou o celular e aí outra notificação de que tem alguém ao vivo no Instagram, né? Se for eu, aí você pode entrar, tá? Você colocar isso como prioridade. Tô brincando, gente. Se for uma prioridade para você realmente assistir a essa aula aqui, aí você pode ligar a notificação das aulas, tá? Todo dia você liga a notificação das aulas, que isso pode ser importante, tá? Se for uma prioridade para você também. Se for mais importante assistir a aula do que o quê? Escrever o relatório que você está escrevendo. Então você liga a notificação. E aí vai chegando a notificação. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você não consegue focar de fato. O problema disso é que você não consegue focar de fato nem na tarefa que você está fazendo e nem focar também em ficar em redes sociais, em responder mensagens,
em ver curtidas de foto, em ver comentários, responder comentários. Então, e o nosso cérebro, ele leva cerca aí de 15 minutos para ele conseguir se concentrar em uma nova atividade. Ou seja, às vezes a pessoa não está nem conseguindo, de fato, mergulhar na tarefa. Ou seja, ou quando a pessoa está quase mergulhando, já está começando a entrar no estado chamado de estado de flow, né? Estado de fluxo, está ali de fato se concentrando na realização dessa tarefa, aí entra a notificação e quebra esse ciclo do foco que você está tendo ali na tarefa, e você precisa novamente estar. E aí você precisa novamente estar desviando, estar trazendo a sua atenção de volta para a tarefa. E muitas vezes as notificações não são importantes, gente. Porque o que acontece em relação às notificações que a gente recebe nas redes sociais? É que as redes sociais, ou as pessoas que mandam mensagem pra gente nas redes sociais, as pessoas mandam mensagem pra gente não na hora que a gente quer receber a mensagem, mas na hora que elas querem mandar a mensagem. A mesma coisa o Facebook, né, que vai mandar notificação de alguma coisa, de alguma atualização do Facebook, a mesma coisa o Instagram, a mesma coisa o TikTok, ou as pessoas que curtiram a sua foto, ou as pessoas que curtiram o seu vídeo, ou as pessoas que resolveram te seguir. As pessoas fazem isso na hora que elas querem, na hora que elas podem, mas não na hora que você pode. E se você escutar a notificação em rede social, você nunca vai se concentrar e nunca vai ter foco na tarefa que você está realizando. E aí as pessoas vão ainda te dizer o seguinte: olha, eu te mandei mensagem. E aí, quando você decidir, às vezes, assumir um compromisso com você, de focar na tarefa que você está realizando, ao invés de ficar em tarefa, rede social, em tarefa, rede social, em tarefa, rede social, ao invés de focar nisso, né, de ficar nesse jogo aí de tarefa e rede social, onde quer ter foco, mas não está conseguindo, né, por causa dessa distração, você vai perceber que as pessoas vão falar: olha, quando você decidir realmente focar na tarefa e ter um período para poder responder às redes sociais, aí é muito importante. Mas aí as pessoas vão falar: olha, você demorou demais para me responder, ou algo nesse sentido. Aí você fala: olha, eu tenho momentos específicos para poder responder mensagens, para poder entrar em rede social, porque se eu escutar a rede social, eu fico o dia inteiro ali na rede social e não consigo focar direito na tarefa que eu tenho para fazer, no projeto que eu tenho que realizar. Então, como é que você resolve essa situação aí da rede social, gente? Primeiro passo, como é que você bloqueia a distração das redes sociais? Então, a grande chave aqui é você desativar as notificações. Então, você vai até as configurações do seu celular, né? Você vai entrar nas configurações do seu celular, vai em notificações, e aí você vai desativar as notificações de todos os aplicativos. Porque eu quero lembrar você que todos os aplicativos, eles podem sim estar te notificando. Não só as redes sociais, mas, por exemplo, o Google Docs, que eu utilizo, às vezes ele manda uma notificação de alguma atualização que aconteceu no software, do aplicativo, ou seja, para poder atualizar alguma coisa no aplicativo, para poder melhorar a minha experiência no aplicativo. Mas, às vezes eu posso até pegar o celular, né, se eu tivesse com a notificação ligada, eu poderia pegar o celular e seria somente isso, não seria nada demais. Então, desative as notificações. Entre nas configurações do seu aparelho. Lá você vai em notificações. E lá você vai entrar em todos os aplicativos e desativar as notificações. Mas aí você vai perguntar o seguinte agora: mas Vitor, e para aquelas... Então, quando é que eu vou responder mensagens? Quando é que eu vou ficar nas redes sociais?
ou algo nesse sentido. Você vai definir momentos para você poder fazer isso. Aí você pode definir 2 períodos no seu dia. Tanto períodos para você responder mensagens, como também períodos para você ficar em rede social de fato. Então, por exemplo, a pessoa entra no WhatsApp, às vezes, ela tem muitas mensagens ali para responder. Responde as mensagens e ela gosta também de ficar no stories do WhatsApp. Ou não só vai responder mensagens, como também vai mandar mensagem, como também vai ficar no stories. E é uma coisa que ela gosta de fazer. Então defina momentos para isso. Defina períodos para você poder fazer isso. Então, por exemplo, né, você pode fazer, se inspirar no que eu vou te dizer agora, mas cada um pode utilizar os seus períodos. Eu costumo pegar o celular no período da manhã e no final da tarde, né? Da manhã que eu falo, no final da manhã, quase na hora do almoço. Então ali por volta aí de meio-dia, depois que eu termino de almoçar, de meio-dia até 1 hora, momento aí de almoço, almoço meio-dia. Assim que termino de almoçar, eu pego o celular e vou respondendo as mensagens. Respondo as mensagens de todas as redes sociais que eu utilizo, respondo comentários, vejo stories de pessoas que, né, eu gostaria de assistir, e você também pode estar fazendo isso. E aí durante esse tempo, durante 1 hora, por exemplo, eu fico ali só para poder responder mensagens de texto ou mensagem de áudio, enfim, e vou respondendo essas pessoas, respondendo as notificações dela, com todas as pessoas, grupos e por aí vai. Definir esses períodos é muito relevante. E aí no final da tarde, por exemplo, às 17h30, 5h30, eu pego o celular de novo para poder estar respondendo mensagens. Então, mas aí você deve estar perguntando, né? Mas Vitor, e se a mensagem que a pessoa tiver que me mandar, eu tiver que responder uma mensagem ali, que for uma coisa de trabalho? Não, se for uma coisa de trabalho, aí você responde, né? Se for uma coisa assim de trabalho que você tem que receber, às vezes alguma coisa pelo WhatsApp, né? Algum arquivo ou alguma informação que vai te ajudar ali no seu trabalho, no seu projeto, aí é uma situação diferente, são situações pontuais, são situações específicas. Agora, às vezes não é, né, gente? Essa é a diferença. Então, quando for situações assim, ou às vezes você vai receber uma mensagem de alguém no WhatsApp, é uma mensagem importante, aí você deixa ligado aquela notificação só aquele aplicativo, tá ok? Para poder receber a notificação daquela pessoa. Mas aí são situações diferentes, são situações específicas e pontuais. E que a exceção não pode se tornar a regra. Porque a regra é você conseguir sentar, conseguir focar e se concentrar na tarefa, no projeto que você está realizando. Mas agora, além disso, é importante você também desinstalar aplicativos que você não utiliza. Aliás, se você desinstalar o aplicativo que você não utiliza, você não vai precisar desligar a notificação dele, né? Muitos aplicativos, às vezes, que a gente tem no nosso celular, são aplicativos que às vezes a gente só gasta tempo, só gasta energia realizando eles, ou às vezes tem aplicativos que a gente nem utiliza, às vezes tem algum aplicativo de algum jogo que a gente não joga, tem alguma rede social que a gente não fica nela, tem algum aplicativo de vídeo que a gente não assiste. Então, às vezes, a gente tem vários aplicativos que nós não utilizamos, eles só ocupam espaço ali no armazenamento do nosso aparelho, só ocupam espaço ali na tela inicial também do nosso aparelho, e isso desconcentra a gente também e faz com que a gente não consiga encontrar, às vezes, o aplicativo que realmente importa, ou aquilo que realmente é relevante para nós. Então, qual que é a estratégia aqui? A estratégia é você desinstalar os aplicativos que você não utiliza. Para quê? Para você poder ter foco. Gente, lembrando, toda vez que eu falo sobre foco, toda vez que eu falo sobre despertar o seu lado produtivo, ou seja, você ser uma pessoa mais produtiva, usar o tempo ao seu favor, menos tende a ser mais. Poucos aplicativos, você tendo poucos aplicativos no seu celular, já é essencial, já é fundamental, já é importante, você já consegue se divertir, você já consegue estar conectado com as pessoas,
Então, muitas vezes a gente tem vários aplicativos que a gente não utiliza e eles só ocupam espaço. E desviam seu foco também e a sua atenção do que é mais importante. Então, pega o seu celular e desinstala aqueles aplicativos que você não utiliza. Desinstala também aqueles aplicativos que são iguais. Então, por exemplo, a pessoa às vezes tem um aplicativo do Google Docs, um aplicativo aí para poder estar criando documentos e tal. Mas ao mesmo tempo ela também tem o Word. Ou seja, por que ter dois aplicativos de documentos? Tendo um já é o bastante, porque já vai atender todas as especificações daquela pessoa em relação a documentos. Então desinstala um para você ter espaço, já que você utiliza o outro. O outro já atende todas as suas necessidades, porque ter dois aplicativos que têm o mesmo objetivo. A mesma coisa planilhas, a mesma situação aplicativos de foto, aplicativos de vídeo e por aí vai, tá? Utiliza ali o que é essencial, o que é necessário. E falando sobre o que é essencial e sobre o que é necessário, gente, é muito importante também. Agora eu vou falar sobre seguidores, sobre inscritos, sobre grupos, sobre tudo isso. Procure seguir somente pessoas que de fato você consome o conteúdo delas. Porque às vezes a pessoa segue muitas pessoas e não acompanha aquela pessoa de fato, não assiste o conteúdo dela, não consome o conteúdo dela. A mesma situação, ela é inscrita em vários canais da pessoa no YouTube, mas não assiste os vídeos daquela pessoa no YouTube. Procure seguir somente as pessoas que você consegue consumir o conteúdo dela, assistir o conteúdo dela de fato e aprender com ela ali. Ou às vezes pode ser família também, né? Uma pessoa que você vai realmente acompanhar ali, que você gosta dela. Porque às vezes a gente segue muita gente e isso desvia muito a nossa atenção. Então, a gente não precisa de aprender sobre finanças, por exemplo, se é algo que você está aprendendo, estudando, com 10 pessoas de finanças, não. Escolha pelo menos uma pessoa que você veja que seja bom em relação ao tema finanças e aprenda com essa pessoa, né? Uma pessoa falando sobre gestão do tempo, por exemplo, né, mas existem vários outros especialistas, utiliza os vídeos dessa pessoa, consuma os conteúdos dessa pessoa. Então siga uma pessoa só sobre aquela área que você quer se desenvolver e ser melhor naquela área. Isso é muito importante, é de fundamental relevância. A mesma coisa são grupos, pessoal. É muito importante você bloquear, excluir, né? Sair de grupos que não tem utilidade, grupos que às vezes não agregam nada na sua vida e você também não consegue agregar nada nesse grupo também. São grupos que o pessoal não fala nada, só manda bom dia. Então, assim, participa de grupos só que há uma interação ali, tem relevância de você de fato estar naquele grupo. Porque aí a gente já tem tantos compromissos para poder gerenciar, e aí às vezes recebe mensagem de um grupo que né, não é um grupo importante para você estar aí, não tem uma relevância de você estar ali, não acrescenta nada na sua vida. Então saia desse tipo de grupo e esteja em outros grupos realmente que são importantes e relevantes para você. Outra coisa, gente, quando você chegar para fazer uma tarefa, foca só na tarefa. Cheguei para realizar a tarefa, foca só na tarefa. E realiza uma tarefa de cada vez. Tá? A multitarefas é um problema. Então chega, senta e realiza uma tarefa de cada vez, um projeto de cada vez, porque isso vai ser muito importante para o seu foco. Não faça 2 tarefas ao mesmo tempo, não faça uma tarefa e assista TV, não faça uma tarefa e escute música, foca na tarefa, tá? Uma tarefa de cada vez. Gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre distrações. Eu desejo que vocês tenham gostado e recomendo que você siga aqui essas estratégias, porque elas já vão te ajudar para que você consiga de fato ser uma pessoa que se distrai bem menos e consegue ter mais foco. Distraindo menos, consequentemente você consegue ter mais foco e assim você desperta o seu lado produtivo. Um grande abraço para vocês.